Alô, meus queridos, fala, minhas queridas, olha só, e continuando a parte de prisões cautelares, eu preciso trabalhar com você a prisão mais famosa do Brasil, a prisão mais famosa em concursos públicos, até porque é aquela que mais cai. Doutor, permita-me trazer uma notícia específica para a galera de carreiras policiais. Toda prova que tem no edital prisão em flagrante, cai uma questão, 2, 3, 4 questões de prisão em flagrante, ok? Então, especificamente, isso é muito importante. Para a galera de tribunal, é mais recorrente outros temas, ok? Por isso que eu preciso te direcionar, da mesma forma para algumas carreiras administrativas. Mas em se tratando especificamente de carreiras policiais, meu Deus, esse é o tema que mais despenca, ok? Então permita-me entrar aqui com você com o tema, vamos trabalhar o tema de prisão em flagrante. Olha só, olha só, olha só. Prisão em flagrante. Doutor, quando você pega esse tema de prisão em flagrante propriamente dito, a palavra flagrante, ela deriva do latim flagrare, não é? Você tem queimando, no ato. Eu te pergunto, já flagrou alguém? Ai, Pedro, eu acho que eu já flagrei. E detalhe, é flagrante, não é fragrante, não. Fragrante é de fragrância. Beleza? Então, ó, cuidado com essa porra. Artigo 301 até o artigo 310 do Código de Processo Penal. Você encontra esse dispositivo, não preciso nem dizer que a leitura do dispositivo é, de fato, obrigatória. Ok? Então, falou de prisão em flagrante, o que eu quero trabalhar, o que eu quero estabelecer com você propriamente dito no que diz respeito a esses artigos aqui. Doutor, a prisão em flagrante, permita-me estabelecer um conceito aqui com você. Olha só. Qual seria, Pedro, tecnicamente falando, o conceito? O que é a prisão em flagrante, doutor? A prisão em flagrante propriamente dita, na prática, ela é nada mais do que o cerceamento de liberdade de quem efetivamente se encontra praticando um crime. Então, a prisão em flagrante, ela nada mais é do que o cerceamento da liberdade de quem está ou de quem acaba de praticar um crime. Então é o cerceamento da liberdade de alguém que se encontra praticando um crime. Ok? Bacana. Aí você pode até me indagar, Pedro, bacana. Mas por que eu devo cercear a liberdade de uma pessoa que está praticando um crime? Por que eu devo restringir a liberdade? Qual é a finalidade de se implementar uma prisão em flagrante? Eu vou até melhorar isso para você, para ficar mais organizado no seu caderno. Ó. Segundo, qual é a finalidade da prisão em flagrante? Né? Tema 2. Qual seria a finalidade da prisão em flagrante, doutor? Basicamente, a prisão em flagrante ela visa cumprir 3 finalidades. 1. Impedir a fuga do suposto criminoso. Sim ou não? Tranquilo esse daqui, né? Impedir a fuga do suposto criminoso. Num ponto de vista um pouco mais técnico, você também pode dizer que a prisão em flagrante ela visa impedir a consumação de determinado crime. Imagina, você vê que o cara tá batendo no outro, querendo matá-lo. Você vai esperar o cara matar para depois prender? Claro que não. Então, impedir a consumação do crime, não é? Então, eu também quero impedir a consumação do crime. Impedir a consumação do crime. Por fim, eu preciso encaminhar essa pessoa que vai presa para a delegacia, para que ele responda nos moldes da lei, sim ou não? Então, a terceira finalidade seria assegurar a aplicação da lei penal. Tudo bem? Então, basicamente, estas são as 3 finalidades que existem hoje que legitimam a implementação da chamada prisão em flagrante. Isso é muito importante para nós, mas muito importante mesmo. Então, prender alguém em flagrante significa cercear a sua liberdade com esses 3 objetivos. Bacana, tranquilão. Deu para entender como é que funciona essa noção mais introdutória. Em segunda análise, na verdade em terceira análise, eu quero trabalhar com você os sujeitos. Sujeitos. Pedro, o que você quer me mostrar no que diz respeito aos sujeitos propriamente dito da prisão em flagrante? Olha só. Os sujeitos, doutor, pode existir primeiramente o sujeito ativo, que é o sujeito que efetivamente prende, né? 3.1.
Existe o sujeito ativo, que é quem efetivamente prende, e existe o 3.2, que é o sujeito passivo. Vamos lá? Quem, portanto, pode prender no Brasil? Quem pode ser o sujeito ativo? Quem pode cercear a liberdade do peão no Brasil? Doutor, quem pode prender no Brasil, nos termos da Constituição, é qualquer do povo. Qualquer pessoa do povo pode e a polícia deve prender. Então existe aquilo que a gente chama de permissivo constitucional, que é qualquer do povo, e existe a obrigatoriedade, que é a polícia deve. Percebeu? Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pedro, esta pessoa pode ser menor de idade? Pode. Um menor pode dar voz de prisão? Pode. Um idoso pode? Claro que pode. Um deficiente pode? Sem problema. Doutor, a Constituição é clara. Qualquer pessoa do povo pode e a polícia deve. Então, quanto ao sujeito ativo, eu não tenho muita preocupação. Sujeito ativo pode ser o obrigatório, que é a polícia, ou o facultativo, que é qualquer do povo. Deu para entender. E o sujeito passivo? Quem pode ser preso no Brasil? Doutor, a regra é que o sujeito passivo de crimes é que pode ser, em regra, qualquer pessoa. Em regra, também qualquer pessoa. Só que eu tenho um probleminha aqui. Faço uma observação no que diz respeito a algumas autoridades. Pedro, como assim quanto a algumas autoridades? Olha só. A regra é que tanto qualquer pessoa pode prender, quanto qualquer pessoa pode ser presa. Só que existem autoridades que não serão submetidas, de qualquer forma, ao regime prisional. Vale dizer, existem autoridades que não serão levadas em conta, que não poderão ser presas no que diz respeito à prisão em flagrante. Vamos ver como é que isso funciona no sujeito passivo? Me acompanhe aqui na tela para nós darmos uma olhada. Eu coloquei para você, eu plotei para você algumas situações. Vem aqui comigo, olha só. Não podem ser presos em nenhuma hipótese. Nunca poderá ser preso em flagrante, tá? Não podem ser presos, nesse caso, em flagrante, tá? Não poderão ser presos, nesse caso, em flagrante. Quem, Pedro, nesse caso, não poderá ser preso em flagrante propriamente dito? Primeiro, o presidente da República. Doutor, o presidente só pode ser preso após uma sentença transitada em julgado. O presidente da República nunca poderá ser preso em flagrante. Ele tem uma imunidade que a gente chama de imunidade material, né? A gente não pode prendê-lo, propriamente dito, no que diz respeito a essa parte das imunidades dos presidentes. O presidente ele não poderá ser preso em flagrante, ok? Bastante cuidado nesse ponto aqui. Diplomatas estrangeiros. Claro, o Brasil ele aderiu à Convenção de Viena de Diplomacia, portanto, nós não poderemos, prender diplomatas estrangeiros aqui no Brasil. E doutor, menor de idade. As pessoas que são menores de idade não poderão ser presas, elas serão apreendidas. Muito cuidado com esse dispositivo por expressa previsão do ECA. Tudo bem? Os menores de idade não poderão ser presos, eles serão apreendidos propriamente dito. Então, nesses casos, em nenhuma hipótese, esses sujeitos poderão ser presos. Agora, existem algumas autoridades que somente poderão ser presas por crime inafiançável, se o flagrante for dado por crime inafiançável. Quem são essas autoridades? Doutor, membro do Congresso Nacional, entre eles deputados federais e senadores. Tudo bem? Vem aqui comigo. Deputados federais e senadores, portanto, somente poderão ser presos em flagrante, se praticado um crime inafiançável. Mas lembre-se que a lavratura desse APF não será presidida pelo próprio delegado, mas sim pelo membro que efetivamente ele está vinculado à casa. Tudo bem? Essa notificação tem que ser remetida em 24 horas para a casa legislativa a que pertence, para que ela vá decidir a respeito da manutenção ou não desta prisão. Isso é importante que se diga. Tudo bem? Bastante cuidado com esses membros do Congresso Nacional. Além disso, volta aqui comigo. Magistrados, doutor. Os magistrados não poderão ser presos, a não ser por crime inafiançável. Entre eles, nós podemos colocar aqui juízes, desembargadores e também os ministros. Bacana? Membros do Ministério Público, os procuradores e também os promotores. Também não poderão ser presos em flagrante. E, em última análise, eu tenho que lembrar aqui com você os advogados. Mas, doutor, cuidado com os advogados.
Pedro, por quê? Porque os advogados somente poderão ser presos por crime inafiançável quando ele exercer a sua profissão com o intuito de praticar crimes, como, por exemplo, o advogado que trafica drogas guardando droga dentro da advocacia. Neste caso, ele poderá ser preso, ok? Os advogados por motivo do exercício da profissão. Bacana? Então você sabe que tráfico de drogas é considerado crime inafiançável, neste caso o advogado poderá ser preso também, ok? E por fim eu coloquei para você em determinadas épocas, mas doutor, não se preocupe muito com isso aqui não, isso aqui é mais preciosismo meu mesmo. Só estude isso aqui se tiver no seu edital, o Código Eleitoral, tudo bem? O Código Eleitoral é a questão relativa ao eleitor, nos 5 dias antes e 48 horas após o pleito, candidatos nos 15 dias anteriores ao pleito e membros das mesas receptoras e fiscais no dia do pleito. Tudo bem? São algumas situações também em que se torna proibido a prisão em flagrante. Bacana? Volta aqui comigo. Vamos trabalhar, portanto, agora algumas observações no que diz respeito a esses sujeitos passivos. Doutor, estas observações que eu vou abrir com você são muito importantes para a tua prova, mas muito importantes mesmo. Vamos dar uma olhadinha? Como é que funciona isso, Pedro? Então vamos abrir aqui no tópico 3 uma observação. Observações, né? Eu vou colocar a primeira observação, ó. Um indivíduo que presta socorro. O indivíduo que presta socorro à vítima de acidente, por exemplo, veicular que ele mesmo causou. A pessoa que presta socorro, ela pode ser presa em flagrante? Imagina, você praticou um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e ali ficou assegurando o socorro desta vítima. Doutor, quem presta socorro não age com periculum libertatis. Portanto, proibido é a implementação da prisão em flagrante. Inclusive, isso está expressamente previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Perdão, do CTB, ok? No artigo 301 do CTB do Código de Trânsito é impedido a fiança e a prisão em flagrante de quem presta socorro à vítima, ok? Então, quem presta socorro não poderá ser preso em flagrante. Segundo, quem pratica uma infração de menor potencial ofensivo. Quem pratica crimes ou contravenções, olha só, crimes com pena máxima de até 2 anos, crimes com pena máxima de até 2 anos, ou quem pratica qualquer contravenção penal, não poderá ser preso em flagrante, desde que assuma o compromisso de participar voluntariamente de todos os atos do processo, ok? Quando o indivíduo ele for encaminhado à delegacia por uma IMPO, ele vai assinar um termo de comparecimento aos autos do processo e vai ser liberado. Nesse caso, ele não será preso em flagrante. Bastante importante também. Existe uma terceira celeuma que diz respeito a quem age amparado por uma excludente de licitude. Doutor, também por expressa previsão do CPP, quem pratica um crime baseado em uma excludente de licitude, vale dizer legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Claro que no caso concreto eu vou precisar denotar, eu preciso constatar esses elementos. Quem pratica o crime amparado por isso aqui também não poderá ser preso em flagrante por falta justamente do periculum libertatis. Ok? Quarta situação, quarta observação marcante aqui para nós. Quem trabalha com crimes habituais. Olha só. Permita-me salientar o conceito de crime habitual. Crime habitual, doutor, é aquele crime que se consuma apenas com condutas reiteradas. Quem pratica um crime habitual, como a consumação só se dá com vários fatos, a doutrina majoritária nessa vertente, vários doutrinadores, Nestor Távora, Ada Pellegrini, o próprio Torinho Filho, você tem o Renato Brasileiro, eles têm um posicionamento que não cabe a questão de crimes, a prisão em flagrante em crimes habituais, justamente porque crimes habituais exigem condutas reiteradas. Tudo bem? Também não se admite a prisão em flagrante. E quinta hipótese, na questão de apresentação. O indivíduo mata alguém e vai lá e se apresenta na delegacia como sendo o autor do crime. Doutor, o flagrante por apresentação é possível? Também por entendimento doutrinário e jurisprudencial? Não, justamente porque esse indivíduo ele não age com periculum libertatis. Tudo bem?
Então, no flagrante por apresentação, não existe perigo de liberdade. A pessoa até se apresentou como sendo o autor do crime no caso em concreto. Isto venceu o flagrante por apresentação, incabível na prática. Tudo bem? Estas 5 observações são muito importantes para nós no que diz respeito ao tema de sujeitos. Superado isso, eu já me sinto à vontade para nós trabalharmos um ponto um pouquinho mais complexo que diz respeito às modalidades de flagrante. Agora o bicho pega, hein? Então, 4. Modalidades de flagrante. Vamos lá? Modalidades, tecnicamente falando, de flagrantes. Olha só, dentre essas modalidades de flagrante, eu trago para você o ponto mais importante do seu estudo. Artigos 301 e 302 do CPP. Meu Deus, se eu pudesse, eu gritaria com você nesse momento. Primeiramente, vamos fazer uma visão dicotômica. Existem flagrantes apontados pelo próprio Código de Processo, como eu falei para você, artigos 301 e 302, e existem flagrantes que foram implementados pela doutrina. Eu vou falar primeiramente os do CPP e em seguida nós damos prosseguimento aos flagrantes doutrinários. Vamos lá? Classificação dos flagrantes no que diz respeito ao Código de Processo. Doutor, existe o flagrante facultativo, esse aqui eu vou colocar até junto porque eles são mais fáceis, né? E também o flagrante obrigatório. Flagrante facultativo é aquele flagrante realizado por qualquer do povo. Qualquer um do povo pode. E a polícia deve. Então, flagrante obrigatório é aquele feito pela polícia e flagrante facultativo é aquele feito por qualquer do povo. Bacana essa classificação, bem simples. Agora, existe o flagrante próprio, ou chamado também de flagrante real ou propriamente dito. Doutor, o flagrante próprio ou flagrante real é aquele flagrante que tem como elementos, vamos lá? Primeiro elemento, o indivíduo está praticando o crime ou o indivíduo acaba de praticar. Só que aqui, ele ainda se encontra no local do crime. Então, olha só. Neste momento, no flagrante próprio ou no flagrante real, o indivíduo está com a mão na massa ou ele acabou de terminar a conduta criminosa, mas ainda se encontra no local do crime. Tudo bem? Aqui nós não temos um lapso de tempo relevante entre a conduta criminosa e a fuga, digamos assim, desse indivíduo. Esse é o flagrante próprio, real, ok? Além do flagrante próprio, existe ainda o flagrante impróprio. Olha só, flagrante impróprio, chamado também de flagrante irreal, e pasme agora, esse, quando cai em prova, mata muita gente. Ele também é chamado de quase flagrante. Ele também é chamado de quase flagrante. Doutor, flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante. Nesta modalidade, o indivíduo, logo após a prática do crime, após ser perseguido, ele é encontrado com vestígios do crime. Perceba. Aqui, o ponto mais importante para você, sem dúvida, é a questão da perseguição. Ok? Olha só, o que diferencia, mais tecnicamente falando, o flagrante próprio do impróprio é a questão da perseguição. No flagrante impróprio, perdoe-me, no flagrante impróprio, o indivíduo, ele pratica o crime, olha só que interessante, o indivíduo praticou o crime, e logo após, o que é logo após, Pedro? Não existe um posicionamento fixo. Esse logo após, ele existe enquanto houver diligência, não se restringindo unicamente ao tempo de 24 horas, não. Ok? Tem doutrinador que fala que é até 24 horas, mas esse não é o posicionamento majoritário, nem o posicionamento da sua banca. Esse logo após é um tempo juridicamente relevante. Ok? É nada mais do que aquele lapso entre o noticiamento do crime e também o início da perseguição. Esse é o lapso de logo após, ok? Perseguição. Doutor, primeira coisa que se pergunta, precisa de contato visual para perseguição? Doutor, precisa de contato visual? Você vai dizer que não. É desnecessário o contato visual. Basta que se tenha, nesse caso, diligências em andamento. Tudo bem?
basta que haja diligências em andamento. E digo mais, estas diligências em andamento, doutor, deverão ser, na verdade, ininterruptas. Olha só, essas diligências em andamento, elas deverão ser ininterruptas. O artigo 250 e o artigo 290 do Código de Processo também vai trazer uma noção, vai conceituar melhor para você o que é tecnicamente a perseguição. Então, olha que interessante. No flagrante impróprio, o indivíduo necessariamente tem que ser perseguido. Essa perseguição pode ser feita por qualquer do povo ou pela polícia. Não precisa só ser pela polícia, não. Qualquer do povo pode persegui-lo, ok? E logo após, ele é encontrado com vestígios do crime. Ele é alcançado com vestígios do crime. E por fim, permita-me entrar na última modalidade citada pelo CPP, que é justamente o flagrante presumido, chamado também de ficto ou assimilado. Flagrante presumido, flagrante ficto, ou pode complementar aí também assimilado. Tudo bem? Flagrante ficto ou presumido é aquele flagrante em que o indivíduo logo depois é encontrado com vestígios do crime. Olha que interessante. Olha que interessante essa parada. Pedro, qual é a diferença de logo depois para logo após? Não temos como discutir isso aqui, né? Vestígios, ele é encontrado. Pedro, mas ele também é encontrado com vestígio aqui no impróprio. Pois é, a única diferença entre o flagrante presumido e o ficto é o quê? Perseguição. Então, olha só, se a questão citar perseguição, necessariamente ela o quê? Te enquadrou no flagrante impróprio. Se ela não citou a perseguição, flagrante presumido ou ficto. Tudo bem? Cuidado com essas modalidades. E agora, permita-me fazer uma observação aqui no que diz respeito à prova, inclusive da PRF agora. Guilherme Nucci, doutor, ele salienta que quando a Constituição fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar, salvo flagrante, por exemplo. Qual dos flagrantes permite que eu entre em residência, por exemplo, à noite, doutor? Olha só que interessante. Para o Guilherme Nucci, só era possível entrar em residência mediante situação de flagrante somente diante do flagrante próprio. Só esta era a hipótese legitimada. Doutor, este não é o posicionamento majoritário da doutrina, muito menos da banca, ok? O CESP-UNB na prova de 2019 da PRF trouxe o entendimento que é possível se entrar em residência em qualquer destas situações de flagrante aqui, ó. Não precisa, portanto, ser apenas a condição do flagrante próprio, não. Esta foi a questão cobrada na PRF, que é o posicionamento inclusive majoritário. Claro que se o indivíduo estiver sendo perseguido, ele precisa, a polícia para que entre na residência, ela precisa de elementos concretos de que ele praticou aquele crime. Ela não pode simplesmente entrar em qualquer caso. Tudo bem? Nesta situação, o que se preconiza é, eu preciso de elementos concretos, inclusive isto sendo ratificado pelo próprio STJ. Tudo bem? Presumido e ficto, mesma coisa. É possível. Só que aqui eu quero trazer uma observação no que diz respeito a quê? Olha só, a mera intuição de que dentro da residência está sendo praticado o crime não permite a entrada. Eu preciso de elementos concretos. Eu preciso de muito mais do que uma mera intuição para entrar, por exemplo, à noite na casa do peão. Ok? Então, mera intuição não permite entrada em residência sem estar pautado pela lei, sem mandado ou à noite. Tudo bem? Não permite a mera intuição. Este foi o posicionamento do STJ um pouco mais recente também. E aí vem o STF complementando essa ideia dizendo, olha só, em situação de entrada em residência sem mandado ou em período noturno, somente será possível a entrada em residência quando houver fundadas razões. Fundadas razões. Eu preciso de um motivo verdadeiro na hora de entrar em residência. Então a mera intuição não permite não a entrada. Quem nos disse isso foi o STJ e o STF complementou dizendo o seguinte, amigão, essas fundadas razões deverão ser avaliadas pelo juiz por controle a posteriori. O juiz posteriormente deverá verificar se existia de fato essas fundadas razões para entrada em residência.
Estes são os flagrantes pautados pelo Código de Processo Penal. Avancemos, vamos entrar então agora no tópico 4.2, que são os flagrantes doutrinários. Tudo bem? 4.2, olha só. Quando nós trabalhamos, portanto, o tema 4.2, estamos diante de flagrantes doutrinários, meu amigo. Olha só. Flagrantes doutrinários. Dentre dos flagrantes doutrinários, eu quero dividir para você aqui, ó, os flagrantes 4.2.1. Existem flagrantes lícitos e 4.2.2 existem os flagrantes ilícitos, doutor. Quais seriam as hipóteses de flagrantes lícitos apontados pela doutrina, Pedro? O flagrante que nós chamamos, esse aqui é importante, hein? O flagrante postergado, chamado também de flagrante diferido, e o flagrante esperado. Estas são hipóteses lícitas. Pedro, o que é o flagrante postergado ou diferido? Doutor, imagine aquela condição em que agentes infiltrados em organizações criminosas presenciam uma série de crimes. Esses agentes que estão infiltrados, notadamente, conviverão com vários crimes. Pedro, mas esses agentes policiais, eles não vão prender ali na hora? Doutor, não. A própria lei permitiu. Qual lei, Pedro? Organizações criminosas, lei de drogas. Esta lei permitiu que esses agentes postergassem o flagrante na expectativa de conseguir criminosos mais relevantes ou maior quantidade de produto do crime. Então eu vou adiar a prisão para concretizá-la futuramente na expectativa dela ser mais exitosa. Este é o flagrante postergado ou diferido. Aqui o flagrante postergado ou diferido ele está previsto notadamente em duas legislações importantes para nós. Na Lei 11.343 de 2006 e também na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas e Lei de Drogas. Nesses casos, é possível sim. A Lei de Organizações Criminosas diz que a comunicação da não prisão em flagrante deverá ser comunicada ao juiz, ok? E a Lei de Drogas, ela manda que haja mandado judicial autorizando expressamente a não prisão. Tudo bem? Então esse é o flagrante postergado ou diferido, flagrante lícito. Pedro, flagrante esperado. Doutor, flagrante esperado é aquele flagrante advindo de uma notícia criminis prévia. Então, de uma notícia criminis prévia, a polícia se antecipa ao fato criminoso. Diante do flagrante esperado, a polícia se antecipa à execução e consumação do crime na expectativa de conseguir pegar o cara com a mão na massa. Esse é o flagrante esperado. Tudo bem? Então, nesse caso, ele é lícito, Pedro? Sim. Na doutrina norte-americana, isto não se torna lícito porque eles alegam ser crime impossível. Mas no Brasil, isto é plenamente aceito, inclusive de maneira pacífica pelas nossas bancas de concurso aí. E as modalidades ilícitas, Pedro? Olha só. Nós temos o flagrante, nesse caso aqui, preparado. Existe ainda o flagrante forjado. E eu vou complementar com uma doutrina relativamente nova, o flagrante cataléptico. Pedro, como assim? Quer ver? Flagrante preparado. Doutor, o flagrante preparado, já vou adiantar para você, de acordo com o STJ, o flagrante preparado é nada mais do que um crime impossível. Como assim, Pedro? Olha só que interessante. Se você preparou uma situação de flagrante para alguém, imagine que você, querendo saber se a pessoa estava envolvida com drogas, você solicitou para ela, para um amigo seu, por exemplo. Falou, você tem uma bala aí e tal? O cara fala assim, cara, não tenho, parei com essa porra. Ele fala, mas você conhece quem tem? Ele fala, conhece, consegue lá pra gente? Seu amigo vai lá, busca e volta. Quando ele volta, você tá voz de prisão. Doutor, esse flagrante é notadamente ilícito, porque você preparou esse flagrante. Qual era a chance desse flagrante se consumar? Foi você quem provocou esse flagrante. Então, para o STJ, trata-se de crime impossível o flagrante preparado. Tudo bem? O flagrante forjado, não preciso nem dizer. Você está numa blitz, você é policial militar, por exemplo, policial rodoviário federal. Você abordou uma pessoa que é um desafeto seu. Você está com um pouquinho de cocaína que você apreendeu anteriormente no seu bolso, você tira esse saquinho, bota no carro e fala, opa, o que é isso aqui? Ó? Tá traficando?
Porra, eu não preciso nem dizer que o flagrante forjado, chamado também de maquinado, não é? Chamado também de flagrante maquinado, ou até mesmo de flagrante urdido. Esse flagrante, doutor, é classicamente ilícito, ok? E por fim, o flagrante cataléptico, que é a mais nova interação que nós tivemos com uma doutrina um pouco mais recente. Olha só, no flagrante cataléptico, o indivíduo, perceba agora, no flagrante cataléptico, o indivíduo, ele dá voz de prisão para o cara, por exemplo, um agente público da polícia, um policial dá voz de prisão e fala assim, ó, se você me der tanto, eu te libero. Olha só, nesse caso, o flagrante cataléptico é aquele flagrante em que se exige uma vantagem devida para que se libere da prisão em flagrante. Este é o conceito técnico de flagrante cataléptico, um flagrante um pouco mais recente no que diz respeito à doutrina mais nova. Tudo bem? Bacana. Doutores, superamos as modalidades aqui de flagrante. Agora, para fechar o tema de prisão em flagrante, eu tenho que trabalhar com você o quê? Procedimento. E, doutor, sem dúvida, um dos tópicos que mais vem caindo no que diz respeito à prisão em flagrante, ok? Vamos ao procedimento? 5. Procedimento da prisão em flagrante. Vamos trabalhar, portanto, com esse procedimento. Olha só. O procedimento, ele é classicamente dividido, doutor, em 3 grandes etapas. Na verdade, 4, né? Tem doutrina que fala 3, tem doutrina que fala 4. Eu, particularmente, acredito ser mais didático trabalharmos com a doutrina que trabalha com 4 etapas a prisão em flagrante, tá? Então, vamos lá. 5.1. Eu vou trabalhar aqui com a situação da captura. Viu um agente praticando um crime? Captura. Pega, apreende esse indivíduo, ok? Em seguida, após a captura, você vai fazer a sua condução coercitiva. Condução coercitiva, ok? Você vai conduzi-lo, você vai levá-lo romanticamente para dar uma voltinha de viatura. Tudo bem? Bacana? Então, olha que interessante. Condução coercitiva. Em seguida, você vai fazer o quê? A formalização do APF, do auto de prisão em flagrante, ok? Esta formalização eu preciso necessariamente destrinchar com você. Pedro, como assim destrinchar com você? Olha só, falou da formalização do auto de prisão em flagrante, como que eu destrincho tecnicamente isso aqui com você? Olha só, primeira etapa da formalização. Eu quero apresentar para você quem protagoniza a questão da formalização do auto de prisão em flagrante. Quem são os protagonistas dessa fase, digamos assim? Olha só. Nós temos, primeiramente, a apresentação, o condutor, não é? O condutor pode ser qualquer pessoa do povo. Qualquer pessoa do povo vai conduzir a pessoa presa até a delegacia, até a autoridade chamada de delegado de polícia. Então, quem protagoniza é o condutor. Eu vou apresentá-lo para a autoridade policial. A autoridade policial. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Essa autoridade policial, muita atenção, será que é apenas ela quem pode lavrar o auto de prisão em flagrante? Ou será possível também que outras autoridades o façam? Olha só, é possível, por exemplo, um juiz, doutor, lavrar o auto de prisão em flagrante? Doutor, sim. Nos termos do CPP, salvo engano no artigo 307, é possível a lavratura por outras autoridades, quando feito presencialmente. Imagina, durante uma audiência, uma pessoa desacata o juiz ali no momento da audiência. Doutor, na hora o juiz pode decretar o quê? A prisão do indivíduo e lavrar o auto de prisão em flagrante. Então não é apenas o delegado quem pode presidir a lavratura do APF. Isso pode ser feito também na presença, por exemplo, do juiz ou, por exemplo, na presença de membro de CPI. Qualquer pessoa que presida, por exemplo, uma investigação. Ok? Então, olha só. Não é apenas a autoridade policial. Bacana? Presença do juiz é possível, presença do presidente da CPI é possível, presença do presidente da investigação do MP também é possível, e por aí vai.
Pedro, e se não tiver autoridade policial no local em que vai se prender? Doutor, você vai para a circunscrição mais próxima para apresentar esse preso. É sempre obrigatório a presidência de uma autoridade na lavratura do APF. Ok? Sempre obrigatório. Não havendo autoridade policial, portanto, circunscrição mais próxima. Agora, e a questão do escrivão de polícia? Quem vai lavrar o APF é o escrivão. Olha só, Pedro, e se não tiver escrivão na comarca? Doutor, na falta do escrivão, olha quem nomeia o escrivão. Artigo 305 do CPP. Na falta do escrivão, a autoridade policial. Doutor, na hora o delegado nomeia. É o chamado escrivão ad hoc. Ok? Na hora, o delegado nomeia um escrivão para atuar no caso. Olha que interessante. Portanto, falamos da protagonização da lavratura do auto de prisão em flagrante. Quem são as autoridades envolvidas e como que isso deve se dar. Em seguida, qual que é o passo, Pedro? Antes mesmo das oitivas, olha só. O próximo passo, dentro da formalização do APF, é justamente a comunicação imediata. Doutor, comunicação imediata. É na hora, é no ato. Eu não posso esperar. Pedro, comunicação imediata para quem? Doutor, juiz, Ministério Público e também para a família da pessoa ou até mesmo qualquer outra pessoa indicada por ele. Tudo bem? Olha só, esta comunicação tem que ser imediata. Comunico o juiz, comunico o membro do Ministério Público e comunico a família ou uma pessoa indicada pelo preso. Tudo bem? Imediatamente, antes mesmo da lavratura da formalização da PF. Ok? Se eu não comunicar, Pedro, se não houver comunicação imediata, doutor, nulidade absoluta da prisão. Ok? Isto nós já temos de maneira sedimentada nas nossas jurisprudências. Ok? Nulidade absoluta da prisão, a não realização da comunicação imediata ao juiz, MP e família. Bacana. Em seguida, fez todas essas análises aqui, avancemos, eu tenho que trabalhar com você com as oitivas. O que vai acontecer, doutor? O delegado, ele vai ouvir as pessoas. Estas oitivas que serão feitas no que diz respeito ao delegado, elas precisam seguir uma sequência. Inclusive, essa sequência ela foi alterada pela reforma de 2008 do CPP. Uma reforma gritante que ajudou muito na elucidação dos casos. Primeira pessoa que vai ser ouvida será o condutor. Em seguida, nós temos a testemunhas, ok? Depois nós temos a figura da vítima e, por fim, será ouvido também o conduzido. Bacana? Então, olha só. O condutor será ouvido, geralmente é um policial militar, e ao ser ouvido, ao sair da repartição, ele vai receber um recibo e também será tudo reduzido a termo. Ele vai assinar a sua declaração, ele vai ser ouvido, tudo será reduzido a termo, ele vai assinar aquela declaração e vai receber um recibo. Este recibo consta as condições na qual o preso foi entregue para o delegado, dizendo o seguinte: a partir de agora, delegado, o preso é responsabilidade tua. Bacana? Então, no que diz respeito ao condutor, recibo e tudo será reduzido a termo. Testemunhas, doutor, olha só, se o próprio Código de Processo Penal fala testemunhas no plural, é no mínimo quanto? No mínimo 2. No mínimo 2, ok? Mas vai dizer, Pedro, e se não tiver testemunhas? Vamos lá. Havendo uma testemunha apenas, o próprio condutor funcionará como a segunda testemunha. Ok? Pedro, e se não tiver nenhuma testemunha? O condutor vai funcionar como uma testemunha e qualquer pessoa que ali estiver passando também funcionará como testemunha. Essa testemunha não é testemunha do fato criminoso, é uma testemunha da formalização da PF. Portanto, perceba a classificação, trata-se de uma testemunha imprópria, fedatária ou instrumental. Ok? Você que teve aula de testemunha, nós vimos esse tipo de testemunha. Bacana? Em seguida, a vítima será ouvida, toda a sua declaração será reduzida a termo e ela assina, e por fim, o conduzido também será ouvido, será reduzido a termo e ele também assina. Aí vem a questão, Pedro, e se o conduzido não quiser assinar?
Isso invalida a prisão em flagrante? Não. Ainda assim a prisão permanece válida. O que se faz é o seguinte: constata-se, escreve-se no auto de prisão que ele não quis assinar, 2 testemunhas assinarão esse fato e tá tudo ok. Bacana? Então a não assinatura não invalida. E aí você vai me perguntar o seguinte: Pedro, beleza, fiz todas essas situações. Existe jurisprudência no sentido de testemunha? Existe. Olha só que interessante. A falta de testemunhas não invalida o APF. Porque eu já falei para você, neste caso, usa-se o condutor e usa-se qualquer pessoa que está passando por ali. Beleza? Findo as oitivas, nesta sequência obrigatoriamente, nós temos a 4ª etapa. Não é verdade? Então nós estávamos vendo lá 5.1, 5.2, 5.3 e agora nós vamos para o 5.4, que é o desfecho. É a última parte no que diz respeito à prisão em flagrante. Doutor, esse desfecho da prisão em flagrante, o delegado vai se perguntar algumas coisinhas. A prisão foi lícita? A prisão foi lícita? Se a pergunta for sim, ele vai perguntar, será que existe de fato autoria no crime? E em terceira análise ele vai perguntar, será que existe de fato materialidade? Se a resposta for positiva nesses 3 casos, o que o delegado faz, doutor? Nesta situação, o delegado lavra, na verdade o escrivão vai lavrar o APF, mais o delegado de polícia assina esse auto de prisão de flagrante. Olha só, auto de prisão em flagrante. Pronto. Lavrou-se o APF, e aí o que vai acontecer, doutor? Olha só. Esse auto de prisão em flagrante será remetido ao juiz em um prazo de quanto? Esse prazo não cai, despenca em prova. Em 24 horas. Em 24 horas eu tenho que remeter cópia do APF ao juiz, cópia do APF à Defensoria Pública ou ao advogado indicado por ele, e também deverei remeter essa cópia do APF, na verdade em um prazo de 24 horas, eu também tenho que remeter a nota de culpa. Vamos lá? Então, Pedro, esse prazo de 24 horas é importante? É. Eu tenho 24 horas para remeter cópia dos autos ao juiz, eu, delegado. Eu tenho 24 horas para acionar a Defensoria Pública também remetendo autos, ou o advogado indicado pelo cara, e 24 horas para enviar a nota de culpa. Cuidado, tá? A nota de culpa é nada mais do que um recibo ao preso que indica os motivos do qual ele foi preso e quem efetivamente o prendeu. Pedro, o delegado não remeteu ao juiz em 24 horas. Doutor, segundo o STJ, trata-se de mera irregularidade. Não torna ilícita a prisão. Ok? O delegado responderá administrativamente por isso. Agora, não remeteu a nota de culpa em 24 horas. Doutor, não remessa de nota de culpa em 24 horas, nulidade da prisão. Também sedimentado com o entendimento do STJ. Tudo bem? Doutor, assim nós finalizamos essa parte do desfecho. Lembrando que este juiz, o que ele pode fazer com esse auto de prisão em flagrante? Doutor, este juiz, propriamente dito, com o auto de prisão em flagrante, este juiz poderá converter a prisão em flagrante em preventiva se presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança, aí no caso concreto. Bacana? Então esse juiz ele homologa o auto de prisão e em 24 horas decide acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos, ou concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. É isso que o juiz faz a priori ao se finalizar essa questão relativa à formalização do APF. Bacana? Doutor, finalizamos, portanto, a parte de prisão em flagrante, mas ainda eu peço para você mais um pouquinho de paciência para nós vermos o último tema aqui, que é a audiência de custódia. Não tem jeito, eu tenho que ver com você agora. A audiência de custódia, doutor, é importantíssima. Importantíssima mesmo. Pedro, por quê? Foi a alteração trazida pelo pacote anticrime. Vamos dar uma lidinha no que pode cair? Vem comigo aqui. Olha só. O artigo 310 diz que, após receber o APF, olha só esse juiz, ó,
Esse juiz, após receber o APF em 24 horas, que a gente viu, em um prazo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz ele deve promover hoje uma audiência de custódia. Então, doutor, em 24 horas depois de remetido esse APF, deverá haver a audiência de custódia agora também, com a presença do acusado, do seu advogado constituído ou de membro da defensoria e junto com a MP. Ok? Em que o juiz deve fundamentadamente fazer algumas coisas. Quais são elas, Pedro? Primeiro, verificar se a prisão foi praticada nos termos de uma excludente de ilicitude, ok? E se foi praticado diante de uma excludente de ilicitude, concedo liberdade provisória. Isso será visto na audiência de custódia. Tudo bem? Se o juiz verificar que o agente é reincidente, se o agente integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deve denegar a liberdade provisória. A autoridade de que deu causa sem motivação à não realização responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, e transcorridas as 24 horas do decurso do prazo, a não realização da audiência também enseja em ilegalidade da prisão, a qual deve ser o quê? Relaxada. Doutor, isto é audiência de custódia. Vem aqui para mim. Então a inovação do pacote anticrime foi o quê, Pedro? Após a prisão e a remessa dos autos para o juiz, doutor, este juiz, ele deve, ao receber o auto de prisão, em um prazo de 24 horas, fazer audiência de custódia, para verificar as condições na qual esse indivíduo foi preso em flagrante. Dentro desse prazo de 24 horas que eu citei para você, é quando esse juiz deve denegar a liberdade provisória ou converter em preventiva. Percebeu que a lei trouxe algumas situações em que o juiz agora está vinculado. Por exemplo, se o cara for integrante de organização criminosa ou ter porte de arma restrita, nesse caso não será concedida a liberdade provisória nos termos da lei. Isso vai dar briga doutrinária com certeza, mas eu preciso te situar em relação à prova. E a prova vai trazer esta literalidade. Neste caso, o juiz em tese implementaria uma medida preventiva, como uma prisão preventiva. Tudo bem? Bacana? Doutor, para fechar, informativo 663. Será que pode ser feita audiência de custódia por videoconferência? Doutor, não. O STJ disse que não se pode fazer audiência de custódia por videoconferência. Esse informativo é recente, ao 663 do STJ, e com esse informativo e com todas essas informações, nós finalmente finalizamos a aula de prisão em flagrante. Perceba que é uma aula pesada, mas doutor, assista quantas vezes for necessário para conseguir gabaritar as questões da sua prova.